até porque a Umbanda não acredita em pecado. Mas a gente tem que entender que ela precisa, dentro da sexualidade, ter algumas normas que Deus nos deu a sexualidade para que a gente se aproximasse dele. O que eu quero dizer para vocês? O sexo para nós é uma forma de contemplação a Deus. Tá? Posteriormente vão vir afirmações sobre o sexo do lado de lá, como é que funciona o sexo na espiritualidade. Mas aqui eu quero que a gente entenda assim, ó, embora se tenha muito tabu sobre o sexo, desde que seja feito com amor, desde que seja uma troca sadia, não existe problema nenhum. A gente não tem nenhum tipo de problema com a sexualidade. Os motivos, por exemplo, de não fazer sexo antes dos trabalhos mediúnicos é somente por troca energética, que a gente vai compreender também um pouquinho mais adiante. A gente vai poder pontuar bastante esses assuntos, até para que a gente entenda. Obviamente, não quer dizer que porque a gente não tem tabu, que tu vai sair fazendo sexo com qualquer pessoa na rua, porque existe uma troca de energia e essa pessoa pode ser uma energia não tão boa. Mas desde que seja algo com amor, ou com carinho, ou até mesmo somente com cumplicidade, não existe nada de errado. Por exemplo, duas pessoas que não têm vínculos afetivos maiores, mas se conhecem as suas necessidades, se conhecem como pessoas tenham relações sexuais. Não existe nenhum tabu quanto a isso. O único fator realmente que seria ruim que a outra pessoa, que esse sexo fosse um sexo doentio, mas fora isso não tem problema nenhum também quanto a isso. Bom, vamos lá na fatoração dos orixás ancestrais. Nós temos os orixás ancestrais sentados em 7 tronos, né? Então nós temos os orixás ancestrais da fé, orixás ancestrais do amor, orixás ancestrais do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Tá, eu vou pontuar eles para que a gente possa entender. Então os orixás ancestrais são Oxalá e Logunã, no trono da fé; no trono do amor, Oxum e Oxumaré; no trono do conhecimento, Oxóssi e Obá; no trono da justiça, Xangô e Oroiná, ou Egunitá; no trono da lei, Ogum e Ansã; trono da evolução, Obaluê e Nanã, Nanaburuquê; e no da geração, Iemanjá e Omulu. No trono da geração, a gente vai se aprender um pouquinho depois, que é o sétimo sentido. Ela está ligada ao sétimo sentido da vida, que está muito relacionado à sexualidade, né? E a sexualidade, ela, estando no sétimo sentido da vida, ela está muito relacionada às nossas condições de criação, de geração. Então, uma pessoa que ela está muito desarranjada no sentido sexual, normalmente ela não é uma pessoa muito criativa. Não quer dizer que precise fazer sexo para ficar criativo. Tem gente que faz sexo e não é criativo, é bem burro. Mas não é o caso, tá? Bom, mundo terreno e espiritual. Eu estou indo rápido para ler, para a gente poder bater um papo mais livre depois, vocês saberem o que querem perguntar. Mundo terreno, parte física. Nós sabemos que nós estamos num dos 77 planos da vida, e o nosso, até onde eu sei, é o único que é reencarnacionista. Então nós temos 77 e o nosso ele é como se tivesse uma cortina no meio. Lado espiritual e lado terreno. Quem é que faz a aproximação entre os dois mundos? O médium. O médium é que consegue se comunicar com o lado espiritual, e o lado espiritual consegue se comunicar com as outras pessoas através do médium. Todos somos médios? Todos somos médios. Mas todos nós temos uma mediunidade que a gente chama de mediunidade do povão, que é a intuitiva. Que é aquela, ó, vai lá pela outra rua e tu vai para aquela para ver que está assaltado. Essa mediunidade intuitiva é uma mediunidade comum. O que define um médium para uma pessoa que não é médium, se todos são médium? Médium é a pessoa que tem como missão o trabalho junto à espiritualidade e o auxílio ao próximo, ou não. Porque a mediunidade não é escolher lado bom nem lado ruim. A gente já sabe disso, né? Então, como nós somos seres espirituais, nós também fazemos, através do ato sexual, uma troca energética com o parceiro, ou com os parceiros, ou com as pessoas. É o que a gente tem que entender. Troca energética, o que a gente pode considerar como uma troca sexual, não necessariamente provém só do sexo. Às vezes existe uma afinidade com uma pessoa que tu não quer fazer sexo com ela, mas existe uma troca energética muito grande entre vocês. É praticamente como se fosse um ato sexual. A gente vamos aprimorar mais esse pensamento também. Como nós estamos lá terreno, existe essa
essa conexão com o lado espiritual, nós temos os obsessores sexuais, que é uma coisa que eu quero pontuar e quero conversar, e a gente vai ter possibilidade de falar sobre ele. Mas os mais conhecidos, todo mundo fala muito, os íncubos e os súcubos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois obsessores específicos. E lembrando que não são os únicos. Existem mais obsessores relacionados à área sexual e existem regiões umbralinas que são destinadas especificamente com pessoas que têm vícios sexuais. Existem regiões umbralinas e regiões abissais que esses espíritos vivem, que é bem, assim, bastante legal fazer uma visita. Para quem não sabe, muitos médiuns que fazem desdobramento vão nesses lugares. Então a gente tem relatos desses lugares quando eles são. Trocas energéticas espirituais, uma coisa importante. Quando a gente é obsediado, não existe uma troca energética. Quando a gente é obsediado, existe uma doação energética. A troca energética espiritual, ela se dá quando é saudável. Se eu for fazer, por exemplo, vou dar um exemplo. Vai lá o Jorge resolve ir num prostíbulo. Vai pegar uma moça que trabalha lá e nós não temos preconceito com ninguém que faça nada. Cada um vai ter o seu tempo para corrigir os seus erros. Vai lá, o que acontece com essas pessoas que trabalham com sexo? Elas se desregram tanto o nível, o padrão vibratório delas, que já não existe mais uma doação de energia sexual delas. Elas somente absorvem a energia sexual. Então a pessoa que vai, por exemplo, se utilizar de um profissional do sexo, ela vai ter o gozo, mas ela não vai ter o prazer sexual. Ela vai se sentir desbloqueada energeticamente naquele sentido. Mas ela só doa, ela não recebe energia. Quem já fez sexo com alguém que gosta, alguém que ama, o que vai acontecer? Vai ter uma troca energética. Tu te doa e tu recebe energia. E aquela sensação, o êxtase, não se dá somente pelo gozo, porque gozar tu pode gozar até sozinho. Se dá pela troca de energia sexual, pela troca de energia entre as duas pessoas, pelas conexões chakrais que se fazem, por toda uma contemplação que existe no sexo. Isso é uma das coisas que vai diferenciar o sexo saudável para o sexo doentio. Então o que acontece? Mas e os outros tipos de sexo? A gente vai falar sobre eles, mas o que interessa para nós? O amor, as conexões, os sentimentos positivos, se isso está sendo legal ou não está. No caso das trocas energéticas, sempre vão ser assim. Quando não são assim, pode acontecer uma troca energética negativada? Pode. Mas a gente também vai conversar sobre isso quando duas pessoas na mesma polaridade fazem por curiosidade, por exemplo. Pode acontecer também. Aí existe uma troca energética que não vai fazer tão bem para a pessoa por motivos óbvios, para ela se carregar no mesmo tipo de energia que ela já tinha. Tá? Equilíbrios e desequilíbrios sexuais. Esse é um dos outros fatores que vai fazer com que a gente tenha uma troca saudável ou não no sexo. E quando eu digo sexo, gente, até um aperto de mão é uma troca de energia sexual também. Tá? Troca de energia sexual pode se dar num olhar. Obviamente, o ato sexual te permite uma conexão maior com os chakras básicos, com os, ou chakras genésicos, como falam, e faz com que essa conexão e a Kundalini circule entre os dois corpos, o que é uma conexão diferente de um aperto de um olhar. Mas existe também troca nesses aspectos, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? No caso das prostíbulos, no caso, existem pessoas que têm uma vida familiar, têm dinheiro, têm esposa bonita, tudo, mas são viciados em prostíbulos. Vício sexual. Vício sexual é assim, como qualquer outro tipo de vício. Eu recebi mais quatro livros que eu vou escrever agora, tá, sobre assuntos. Um dos livros é sobre vícios. O que acontece sobre os aspectos do vício? Foi feito um estudo. Oi? Foi feito um estudo falando em oi, mamãe. Oi. Depois eu vou lá e corto e ele tinha essa parte. Assim, o que acontece? Foi feito um estudo sobre vício. Esse estudo ele se utilizou de ratos. Um primeiro estudo que aconteceu há bastante tempo atrás se utilizou de ratos e eles colocaram numa eu só vou pontuar isso para fazer entender sobre vício sexual também. E eles colocaram numa jaula,
colocaram um rato e 2 águas, uma preenchida com heroína e cocaína e outra água pura, limpa. O que aconteceu? O rato que estava nisso aqui, ele se viciou naquela água com cocaína e heroína, algo que se esperava que acontecesse naturalmente. Só que resolveram colocar isso num outro plano de estudo. Aí o que fizeram? Pegaram ratos, vários ratos, colocaram água com cocaína ou heroína e uma água pura e colocaram dentro dessa cela várias outras coisas que ele pudesse fazer. Outros ratos para que ele pudesse fazer sexo, outras coisinhas para subir e descer, um paraíso dos ratinhos, um lugar muito legal. O que acontecia? Os ratos não se utilizavam da outra água. Eles até poderiam tomar aquela água, mas eles voltavam a tomar água normal. Então eles usavam porque era água, mas eles não iam somente na água viciada. A gente uma das teorias que se passou a entender que o meio influencia muito no vício. Bom, fizeram a mesma coisa, fizeram um outro estudo também com pessoas viciadas em heroína, né? Isso se passou 2 tipos de estudos diferentes. Aí fizeram esse estudo, examinaram as pessoas que eram viciadas e aí fizeram um estudo no Vietnã, se eu não me engano. Aí o que aconteceu no Vietnã? Muitos soldados se utilizavam de heroína lá. Mesma coisa, um lugar onde tu tem que matar, tu pode morrer, um lugar que tu não quer estar, um lugar desagradável. E eles muito facilmente se viciavam. Ao retornar aos Estados Unidos, tu viu somente 5% permaneceu no vício com a heroína. O resto, que foi para os seus familiares, pessoas que eles amavam, que estavam próximos de uma vida social mais saudável, esses não permaneceram no vício com a heroína. Quem já viu algum caso, algum filme, ou algum documentário falando sobre o vício de heroína, sabe que é um vício bastante complexo. E assim se dá com as situações. Ou, por exemplo, as pessoas que vão no hospital, quebram a perna e tomam remédios à base de opioides, que são como se fosse heroína, e quando saem não permanecem viciados naquilo, embora exista uma pequena porcentagem que vicie nisso também. O que se percebeu? Muito está na tua satisfação com a tua vida. Mas o que a gente percebe trazendo isso para o lado espiritual? Tu está num núcleo familiar, tu ter família, tu ter mulher, tu ter filho, não quer dizer que tu esteja feliz naquele meio que tu está. Então o que acontece? O sexo está num dos teus 7 sentidos da vida. A fé, conhecimento, amor, blá 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 blá, geração, que é onde a gente vai batendo no sentido sexual. Não que os outros sentidos não influenciem nisso. Mas se tu não está satisfeito com nada, tu vai te viciar em alguma coisa, pode ser em sexo. Então é muito comum essas pessoas fugirem do seu meio porque elas não são felizes ali. Então, boa parte das estruturas viciadas no sexo também estão, porque no núcleo externo dele existe uma necessidade daquilo. Aí tu vai acrescentar ainda as ligações trevosas que essa pessoa faz, elas amplificam aquele ambiente que seria ruim, mas eles fazem com que exista uma desarmonia maior dentro da família, permitindo que aquilo se torne mais desagradável e se conecte mais ali. Aí tu tem ainda as ligações de espíritos relacionadas a esse tipo de vício, assim como em qualquer outro tipo de vício, que necessitam daquele tipo de energia para poder se sentir satisfeitos nas regiões que eles se encontram. Esses espíritos que são obsessores sexuais, e a gente foge só dos íncubos e súcubos, esses espíritos daí que são espíritos mais, digamos, básicos, necessitam desse tipo de energia, estão conectados a bolsões energéticos, bolsões de outros espíritos que também se alimentam desses espíritos através de cordões, e esses outros espíritos, esses bolsões geralmente estão conectados a regiões mais umbralinas, com seres bastante inteligentes, mas bem mais trevosos, que se utilizam dessas energias para criações diversas. E aí a gente se aprofunda num outro tipo de coisa. Então, por isso é muito comum tu ter